terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar O Amanhã Hoje. De onde viemos? Para onde vamos? Qual será o futuro da humanidade? Esta última pergunta deseja a resposta. Muitos querem obter a verdadeira resposta e procuram-na pelos mais diferentes meios, mas têm, vez tras vez, se frustrado. E por quê? Porque cada meio de previsão tem se mostrado falível, tem se mostrado incerto. Citamos aqui alguns exemplos. Cientistas que analisam o clima a longo tempo encontram suas dificuldades nas previsões. Também vemos que os próprios que determinam a meteorologia para os próximos dias têm frequentemente errado. E é evidente já no meio científico de que não é possível prever, por exemplo, nem mesmo a quantidade de raios do próximo ano. Quando vamos para a economia, encontramos um problema semelhante. Os consultores da Bolsa não são capazes de prever grandes crises como esta que recentemente ocorreu no mercado imobiliário americano. Tal dificuldade de prever o futuro leva a humanidade a ter consigo muitas incertezas e carregar uma insegurança. O que será o amanhã? Ninguém sabe ao certo. Assim sendo, as calamidades chegam sem aviso. Há poucos anos atrás, presenciamos o que ocorreu como resultado do tsunami. Mais de 200 mil pessoas mortas. Pouco tempo depois, a grande inundação na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da América, que deixou pessoas desabrigadas até o dia de hoje. Como precaver-se contra aquilo que vai ocorrer no futuro? Como preparar-se para os eventos vindouros? Muitos, às vezes, dedicam suas vidas todas, segundo um planejamento, e por uma fatalidade ocorrida por algo imprevisível, perdem tudo aquilo que tentaram construir. O que poderemos trazer a você de certeza com relação ao futuro? É verdade que para falarmos com segurança sobre o futuro, precisamos encontrar uma fonte segura, uma fonte realmente confiável, a qual possa balizar as nossas direções e as nossas decisões. O objetivo do programa O Amanhã Hoje é mostrar para você uma fonte segura na qual podemos ter a certeza de quais serão os eventos que ocorrerão no dia de amanhã e através dela poderemos também nos preparar para eles. Está no ar o programa O Amanhã Hoje. Estamos apresentando O Amanhã Hoje. Voltamos a apresentar O Amanhã Hoje. Existe um livro que apresenta um ser capaz de prever o futuro. Este livro diz que este ser chama as coisas que não são como se já existissem, mostrando que ele é de fato alguém que tem um conhecimento superior ao nosso, uma sabedoria sobrenatural. O nome deste livro, Bíblia Sagrada. O mais vendido e mais traduzido em todo o mundo e também o mais lido. Agora, podemos de fato dar credibilidade a este livro? Gostaríamos de fazer um comparativo entre ele e a sabedoria humana demonstrada pela ciência, a ver aonde podemos encontrar mais confiança. Citamos um exemplo muito conhecido entre nós que vamos à escola, no qual estudamos sobre as navegações. Cristóvão Colombo e aqueles que eram seus contemporâneos faziam as conhecidas navegações de cabotagem. Não se desviavam muito da costa do continente, porque naquela época acreditava-se que a Terra era quadrada. Assim sendo, ao navegar-se mar adentro, poderia dar-se o caso de chegar-se até o fim do mundo e cair-se num grande abismo. O que tinha a Bíblia a dizer sobre isso? Nesta época, a época das navegações, que foi a época do descobrimento do nosso país, o Brasil, estávamos por volta do ano 1500. Todavia, um dos livros da Bíblia apresenta uma passagem
na qual é dito que Deus se assenta sobre a redondeza da terra. Este não é o único exemplo que encontramos como comparativo de que as declarações da ciência no seu tempo, em comparação com o da Bíblia, mostram possuir um conhecimento superior ao humano. Temos também uma resposta científica que era dada antigamente sobre como é sustida a Terra. Uma das teorias existentes é que a Terra era sustentada por 2 grandes elefantes. Todavia, a Bíblia já dizia há muito tempo atrás que a Terra é sustida sobre o nada. Acompanhe a passagem que aparece na tela. Por esses 2 comparativos, podemos ver que se vamos colocar a nossa confiança, seja na ciência ou seja na Bíblia, parece-nos que a Bíblia é uma fonte bem mais segura. A Bíblia é uma referência confiável, mas seria ela apenas um livro de história do povo hebreu? Existem muitos povos que deixaram registro de sua história. Os egípcios, os babilônicos, os assírios e tantos outros povos, como persas e outros. O povo judeu também tem as suas fontes históricas. Mas seria a Bíblia apenas um desses relatos? Um relato de história? A Bíblia, em primeiro lugar, não é o único registro histórico do povo judeu. E em segundo lugar, ao fazermos comparativos dos que está registrado ali na Bíblia com o que está registrado nas histórias dos outros povos, encontramos diferenças significativas e que nos levam a pender em favor deste livro como um livro especial. Gostaríamos de dar um pequeno exemplo que podemos fazer ao comparar a história dos judeus relatada na Bíblia com a história de outros povos relatadas em outros livros. Os registros dos caldeus antigos relatam a história de um dilúvio que ocorreu, não em extensão mundial, mas apenas numa região localizada, onde hoje é o Oriente Médio. Por sua vez, a Bíblia, no livro de Gênesis, fala de um dilúvio de extensão mundial. Acompanhe o texto que aparece na sua tela. Qual dos dois nos revela a verdade? A Bíblia também relata no livro de Gênesis que a arca, aquela arca de Noé, que transitou sobre as águas do dilúvio, ela repousou finalmente sobre a cadeia de montanhas do Ararat. Agora acompanhe a foto que aparece no seu vídeo. Essa foto foi tirada exatamente na cadeia de montanhas do Ararat, que fica hoje na Turquia, próximo da divisa com a Rússia. Este local hoje é um sítio arqueológico e é aberto aos visitantes, sendo reconhecido pelo governo turco como o local que abriga a verdadeira Arca de Noé. Os testes de carbono realizados na madeira petrificada ali encontrada mostraram que esta madeira possui de fato composição orgânica e não é feita apenas de carbono mineral. Assim comprovamos que o que vemos ali como petrificado é de fato um barco que uma vez foi construído de madeira. Coincidência ou não, este barco está a milhares de metros de altitude e exatamente no local aonde a Bíblia declara que estaria. Nós vimos que a Bíblia, quando comparada com referências históricas de outros povos antigos, se demonstra como mais confiável. Mas significaria isto que a Bíblia diz sempre a verdade? Podemos confiar em todas as declarações da Bíblia? Veremos isso após os nossos comerciais. Voltamos em seguida. Estamos apresentando